Em dezembro de 2021, eu comecei a sentir uma dor de cabeça persistente com um leve grauzinho de dor. Numa escala de 0 a 10, sempre ali no 2, 3. E essa dor de cabeça começou a me incomodar bastante. Só por um desencargo de consciência, o meu neurologista resolveu me solicitar uma ressonância magnética. Aquela que a gente entra no tubo. Fiz e acabei descobrindo um aneurisma cerebral, que teve como resultado uma cirurgia com colocação de um stent intracraniano. E é sobre essa história, que na verdade não tem nada a ver de uma história com doença, mas sim de fé, que eu vou te contar hoje. Eu me chamo Jamile Paiva e esse aqui é o meu canal. Se você ainda não é inscrita, se inscreve. Aqui a gente fala bastante sobre autoconhecimento e produtividade, sempre pensando na perspectiva feminina. E se você já é inscrita, ativa o sininho para receber notificação. E desde já, dá um like nesse vídeo para que o YouTube entregue ele para mais pessoas. Esse aqui, na verdade, é um depoimento, um manifesto extremamente poderoso de uma história que eu vivi, que eu acredito que depois de eu ter vivido tudo isso, o mínimo que eu posso fazer é compartilhar com o mundo, compartilhar com vocês em forma de lição. Então, se esse vídeo também fizer sentido para você, depois compartilhe ele com pessoas especiais que você acredita que vale a pena assistir. Então vamos lá para a história. Eu já te adianto que hoje eu tô contando tudo isso muito tranquila, muito em paz, com a mentalidade de que talvez esse vídeo é um dos motivos pelo qual eu passei por isso, mas a minha reação ao passar por tudo isso, gente, foi totalmente diferente de como eu tô aqui hoje. Ou de como eu tô espiritualmente hoje, inclusive, e mentalmente e emocionalmente hoje. Eu tive muitas nuances de altos e baixos nessa trajetória e eu vou contar tintim por tintim, desde como eu me senti até a parte técnica e das descobertas. Então, antes de eu te contar como eu descobri, eu quero te contar como é que é um aneurisma cerebral. Eu vou deixar uma foto aqui, mas basicamente você precisa entender que as veias, as veias de todo o nosso corpo, elas são como se fossem canos PVC, sabe? E esses canos, eles são formados por várias camadas. Em algum momento, ou por questões de pancada, ou por questão genética, ou alguma situação adversa que você passou, ou então a mesma constituição da regeneração da tua camada celular, das paredes sanguíneas, nesses canos, em algum momento, pode formar uma bolinha, um abolamento. É como se fosse uma erupção para fora. O que acontece? Nesse local onde é feita essa erupção, onde ao invés de estar reto, ele está arredondado, tá aqui, era para estar assim um caninho, e aqui em algum momento fica uma bolinha, Essa bolinha, essa protuberância, ela pode ter várias formas, ela pode ter vários tamanhos, e ela pode não só ser no cérebro, pode ser em outros lugares do corpo. E como eu falei pra vocês, pode ser qualquer motivo, ou melhor, não é qualquer motivo, tem uma porção de motivos e é meio complicado de saber. Mas basicamente é o seguinte: se você tem casos de AVC, acidente vascular cerebral na sua família, ou de pessoas que tiveram aneurisma, eu já te sugiro, isso foi recomendação do meu médico que ele fez para que eu fizesse para toda a minha família, dos médicos que me acompanharam, que foi mais de um, a recomendação foi as mulheres da sua família que elas façam também exames, ressonância ou algum outro para buscar detectar algum tipo de aneurisma. Porque a melhor prevenção, o melhor estágio dessa doença é você descobrir o aneurisma e não o AVC. O que é o AVC? O acidente vascular cerebral é quando esse aneurisma, que é essa bolinha de sangue, ela estoura, ela rompe. Ou não necessariamente, às vezes, nem tem a bolinha de sangue. Às vezes um trauma muito forte na cabeça pode acabar causando um vazamento de sangue no cérebro. E esse sangue se espalha dentro do cérebro e, diferentemente das outras partes do nosso corpo, o nosso cérebro, ele é relativamente, dentro do meu entendimento, tá, gente? Ele é relativamente incompatível com o sangue. Então, o cérebro, ele, diferentemente de um braço, por exemplo,
Se você cortar uma veia, alguma coisa no seu braço e começar a jorrar sangue para fora e para dentro, sutura, costura aquilo, fecha e espera curar. Você não vai ficar, se for só a veia, né, assim, enfim, um corte superficial, não vai afetar teus movimentos, você não vai afetar a sensibilidade, você não perde o braço. O cérebro não. O cérebro, quando ele entra em contato com o sangue, aonde o sangue atinge, geralmente inflama, podendo chegar até necrosar, ou seja, até morte cerebral. Parte do cérebro literalmente morrer. Por quê? Porque o cérebro, ele tem esse nível de incompatibilidade com o sangue. Então, por isso que aneurisma é tão sério e por isso que acidente vascular cerebral, cerca de 10% dos casos, as pessoas vêm a óbito ainda na primeira hora, praticamente de imediato. Veja, a cada 100 pessoas que têm um acidente vascular cerebral, 10 morrem na hora do acidente vascular, de forma praticamente imediata. A outra coisa que eu preciso explicar sobre essa doença com um tom informativo é que você saiba que aneurisma ele não tem sintoma. Ele, na maioria dos casos, ele é assintomático. É uma doença que ela não tem sintomas. O sintoma dela é o quê? Quando rompe, quando tem um acidente vascular cerebral e a pessoa apresenta geralmente o quê? Uma dor de cabeça insuportável, acompanhada de vômitos, tonturas, desmaio e perda de consciência. Os sintomas do AVC, ou então paralisia de algum dos lados do corpo. Então, qualquer um desses sintomas, se você conhecer alguém ou você for essa pessoa, né, comunique as pessoas ao seu redor e saiba que você precisa ir imediatamente para o médico, para uma unidade de hospital, mais perto de onde você estiver, certo? E quem precisa investigar isso, como eu falei para vocês, com uma orientação do meu médico. Tem casos de AVC na família ou de aneurisma, você precisa fazer esses exames, relatar para o neurologista e ele vai te encaminhar para os exames. Agora, a minha história de fato, como foi que eu descobri? Final de 2021, dezembro de 2021, e aí tem uma ligação com fé também, que eu não posso esquecer de falar isso. Finalzinho de 2021, ali por volta um pouquinho antes do Natal, eu tive um momento muito ímpar na minha vida, do ponto de vista pessoal e familiar. Um momento extremamente desafiador, onde remexeu bastante toda a minha família. E após esse episódio, eu liguei muito esse episódio, né? Eu comecei a sentir dor de cabeça de repetição. Ou seja, eu já acordava com uma dor de cabeça, eu dormia com dor de cabeça, a dor de cabeça era persistente, só que ela não era insuportável. Uma dor de cabeça de 0 a 10, ela sempre ficava ali no 2, 3, né? E eu sou uma pessoa que não tem histórico com dor de cabeça. Por exemplo, ciclo menstrual, eu não sinto dor de cabeça. Eu sinto dor de cabeça quando fico muito tempo sem comer, ou muito tempo sem beber, ou como muita porcaria. Aí vem uma dorzinha de cabeça. Mas até então, eu nunca tinha passado por aquilo. E janeiro chegou, teve a virada de ano e já tinha mais ou menos 10 dias que eu tava convivendo com aquela dor de cabeça. E eu disse assim, não, pera lá, Marcelo que falou, na verdade, ele disse assim, pô, tu tem plano de saúde, graças a Deus, e já entender por quê. Tem plano de saúde, tá sentindo dor de cabeça, marca o médico e vai. Aí eu disse, não é mesmo? Marquei o médico e foi. O médico super gente boa, fez toda uma avaliação comigo. A gente chegou provavelmente à conclusão de que era por conta do meu sono, que andava muito irregular e de péssima qualidade, desde que Nina nasceu. Até o dia de hoje, eu não durmo uma semana com sono contínuo a noite inteira. Hoje tá bem melhor, gente, mas na época era episódio atrás de episódio de Nina, sei lá, por algum motivo, ela acordava de madrugada. Então, o sono era bem interrompido. Então, ele acreditava que era uma cefaleia tensional, que é causada pelos músculos. Eu fico o tempo inteiro muito tensa, com medo dela acordar, preocupada com ela. Então, acabava não entrando no sono profundo, todo o corpo enrijecia e pelo dia, quando acordava, essa dor de cabeça, esse músculo tensionado, quando ele deveria estar relaxado, ele libera e, enfim, e causa dor. E aí ele passou uma porção de exames só por desencargo de consciência. E um desses exames foi a ressonância magnética, que é aquela que a gente entra no tubo, né, e fica bastante tempo lá dentro. Aquele barulho bem alto. Fiz a ressonância magnética
Beleza, passou mais ou menos uma semana, bateu a curiosidade de ver, eu ainda nem tinha marcado retorno com o médico, bateu a curiosidade de ver o exame, e na hora que eu abro o exame tem lá, aneurisma cerebral, local tal, a fotinha dele. Eu confesso que quando eu vi eu não entendi nada, logicamente, porque são algumas palavras onde ele diz assim, possibilidade de um aneurisma cerebral, enfim. Por quê? Porque de fato poderia não ser um aneurisma, poderia ser uma condição natural das minhas veias do meu cérebro, assim como foi o caso da Juliette. Ela achou que estava com aneurisma, igual a irmã, que faleceu de um aneurisma cerebral muito jovem, e na verdade não era, era apenas uma formação natural do cérebro dela. E foi mais ou menos na época que saiu essa história da Juliette, foi quando eu tava passando por tudo isso. Então a história dela me deu muita esperança de que comigo talvez pudesse ser igual, né? E não foi. Eu vou já chegar lá. Então eu fiz esse exame, eu tava sozinha aqui em casa, eu tava aqui na minha penteadeira, quando eu abri, que eu li, assim, meu mundo caiu. Eu fiquei desesperada, eu me ajoelhei, eu disse, eu não tô vendo, os meus olhos não estão vendo isso é mentira, isso é mentira. Entrei naquela situação de negação, chorei desesperadamente como não chorava há muito tempo. E enxuguei as lágrimas, me conti e segui a minha vida. Algumas horas depois, Marcelo chegou em casa, a gente conversou, teve um momento ou outro ali e eu não aguentei muito tempo. Aí eu contei pra ele, mostrei pra ele. E ele leu, ele ficou surpreso, né, preocupado, mas eu desabei em choro e naquele momento ele me acalentou. Estou relatando isso, inclusive, para que tudo fique registrado aqui na minha memória e para a posteridade. E a minha posição foi, eu preciso amanhã encontrar um neurologista para me contar o que é isso aqui. Cheguei a falar com alguns amigos médicos e eles nos tranquilizaram, não deve ser nada, fica tranquila, fica de boa, porque eles entendiam provavelmente o que estava acontecendo, mas eles não podiam falar nada, porque não eram eles que estavam me acompanhando, não podiam dar um atestado, enfim, até porque não é a especialidade deles. E eu, no dia seguinte mesmo, se eu não me engano, à tarde, eu consegui uma consulta com outro neurologista daqui de São Luís, assim, o melhor, um dos melhores, fomos lá. E conversei com ele, ele foi muito claro. Ele disse assim, pode ser? Ele basicamente falou assim, gente, pode ser, pode não ser. É provável que seja, pela minha experiência, mas fica tranquila, porque nesses casos aqui como o seu, é muito pequeno, geralmente não tem tratamento, não tem intervenção, é só acompanhamento, monitoramento, e aí você vai seguir sua vida. Mas a gente precisa fazer o exame para fechar de fato o diagnóstico, que é o quê? A ressonância, gente, magnética, ela basicamente é uma foto. São várias fotos de cortes, né? Como se fossem cortes da nossa cabeça. Só que o sangue passa muito rápido, então o fato do sangue correr muito rápido, né? Enquanto tira um clique aqui, tira outro clique de novo, o mesmo sangue já está em outro lugar e aí pode, enfim. Esse sangue ele tá o tempo inteiro fazendo pressão dentro dessas veias e isso pode deformar um pouco. E nem sempre a foto da ressonância ser real, ela ser 100% de acordo com a realidade. Por isso que é preciso um exame mais minucioso para tirar conclusões e fechar o diagnóstico. Esse exame, indicado pelo neurologista clínico, se chama angiorressonância e é feito pelo neurologista angiologista. Também procurei um bom médico nessa área aqui e a gente fez o exame. Como é que funciona esse exame? Comigo, existem duas formas de fazer. Ou a punção é feita pelo pulso, ou é feito um acesso pela virilha. E aí, pela veia do seu corpo, entra um fio que vai lá no cérebro e aí é como se tirassem fotos de raio-x no seu cérebro com esse fio lá dentro para entender de fato as dimensões de tudo isso. Não é raio-x, é ressonância também, só que com contraste com esse fio lá dentro para fazer essa condução e ter de fato a realidade e fechar esse diagnóstico muito certeiro. Esse procedimento eu fiz ele sedada, eu optei por fazer ele sedada e graças a Deus tem como fazer com ele acordada também, mas sedada já foi muito difícil para mim, imagine acordada, então eu preferia a sedação, mas eu ficava parcialmente acordada. É feito no centro cirúrgico, feito todo o procedimento centro cirúrgico, afinal, é enfiado algo dentro de você, enfim,
É como se fosse, a sensação é de uma cirurgia, só que o pós-procedimento foi só de 2 horas ou 4 horas. Após o procedimento eu aguardei para ver se estava tudo bem e poder voltar para casa. Nesse mesmo dia eu fiquei com o punho todo roxo, muito roxo mesmo, por conta do procedimento, e o punho ficou dolorido por vários dias. Até hoje eu ainda tenho aqui, ó, uma marquinha local de onde foi colocado o catéter para fazer o exame. Então as nossas expectativas no dia que eu fui fazer o exame eram muito boas. A gente acreditava que ia só fechar o diagnóstico e a vida ia seguir, né? A gente ia provavelmente acompanhar isso. Na verdade, a gente ainda estava assim, eu e Marcelo, bem anestesiado de tudo isso. A gente não tinha dimensão do que era a doença, do perigo que eu estava correndo de vida, de que aquilo poderia desde me matar até me deixar paraplégica ou até mesmo em estado vegetativo ou com dificuldades locomotoras. Eu ainda estava me inteirando de tudo isso e tudo mais. A primeira dor de cabeça foi antes do Natal de 2021 e o exame foi um pouco depois, um pouco antes do Carnaval. No final de fevereiro foi feito esse exame. E depois que eu saí do exame, a postura do médico, inclusive o que nos acompanhou no exame, foi de fiquem tranquilos, eu já peguei casos como esse aneurisma é muito pequeno, vai dar tudo certo, provavelmente não vai ter intervenção. Foi isso que a gente ouviu do médico, do neurologista que fez o nosso exame, foi isso que eu ouvi do neurologista amigo do meu sogro, foi isso que eu ouvi do neurologista que nos acompanhou, o clínico, o neurologista que a gente considera muito bom daqui da minha cidade. Foi isso que a gente ouviu dos 3, que provavelmente não seria nada que eu tivesse que me preocupar. Na mesma hora que eu saí do centro cirúrgico do procedimento, eu pedi para que o médico me explicasse como tinha sido e pedi para que ele falasse também com meu marido. Ele falou comigo, eu estava meio grogue ainda, não entendi muito bem, e ele falou com meu marido. Marcelo ficou bem assustado, porque a postura dele foi totalmente diferente de como era antes. Antes era, fica tranquilo, provavelmente não vai ser nada, e ele saiu de lá dizendo, ela precisa de cirurgia logo, esse aneurisma que ela tem é perigoso, ele é como se fosse um duplo aneurisma, é uma bolinha com uma bolinha dentro da outra bolinha, e isso significa que essa parede está muito fragilizada, e ele não falou com essas palavras, mas ele deu a entender que poderia se romper a qualquer hora, a qualquer momento. Que antes ele tinha me dito que eu fazia exercício físico, academia pesada, dança, e ele tinha dito anteriormente que eu poderia seguir minha vida normal. Ele virou e disse, para de fazer qualquer coisa que eleve a tua pressão, os teus batimentos cardíacos, fica em casa tranquila, sem fazer muito esforço, segue tua vida, segue tua rotina, mas sem elevar a tua pressão ou sem elevar os teus batimentos cardíacos. Depois dessa avalanche de medo que a gente sentiu com esse pré-diagnóstico, a gente ficou bem assustado. Eu e Marcelo, a gente ficou assim, isso não tá acontecendo. A gente não tá passando por isso. Isso aqui é uma grande pegadinha. 2 dias depois, mais ou menos, desse procedimento, a gente foi até o médico e ele contou. Ele virou, foi muito sincero com a gente, ele disse, olha, se vocês não quiserem fazer comigo, tudo bem. Se quiserem a opinião de outros médicos, tudo bem. Mas a Jamile precisa operar logo. Logo. Não é algo que dá pra deixar muitos e muitos anos, ela é jovem e isso que ela tem na cabeça dela é potencialmente perigoso. Eu, com a minha experiência de médico, com 12 anos, 10 anos, sei lá, dessa especialidade, recomendo que ela faça logo, que ela vá para São Paulo, que ela vá para algum outro estado, que ela vá para algum outro lugar, mas que ela faça logo. E a gente ficou bem perplexo com aquilo, eu não consegui decidir. Marcelo já saiu da consulta, tipo, decidido, vamos fazer logo. E eu, tipo assim, eu tô bem, eu não tô sentindo nada, é só uma dorzinha de cabeça. Eu não tô sentindo nada, eu tô ótima, eu tô excelente. E na minha cabeça não entrava aquilo que eu tava passando, aquilo que eu tinha acabado de ouvir. De repente eu tava ótima, eu fiz um procedimento só pra constatar. E 2 minutos depois que eu acordo, me vem, não, você vai ter que ser cortada, você vai ter que enfiar um negócio dentro de você, porque esse negócio que tem na sua cabeça pode te matar a qualquer momento. Oi? Há algumas outras informações técnicas que eu não vou saber falar o nome de fato, mas o local do aneurisma, gente, era no local de difícil acesso. Então, um dos motivos pelo qual foi recomendada a cirurgia foi o formato do aneurisma,
que era o quê? É como se fosse um aneurisma dentro de outro aneurisma. É como se o aneurisma, que já é uma deformação, tivesse uma outra deformação. O tamanho em si nem era tão grande, né? Era 4 milímetros, se eu não me engano. Mas o local do aneurisma era de difícil acesso. É perto de uma região aqui por dentro do olho. Então, provavelmente, se esse aneurisma rompesse, seria muito mais difícil de chegar até ele, do médico abrir a cabeça e suturar, parar de sangrar. Até esse momento eu poderia sofrer bastante, ter sequelas. E geralmente os aneurismas nessa região do corpo, eles até expulsam o olho por conta da pressão. Gente, coisas assim horríveis que vocês não têm noção do que eu ouvi. E eu saí de lá, tipo, eu não quero passar por isso. Eu não... Oi, eu tô bem, eu tô ótima, senhor. Isso é uma palhaçada. Pode aparecer as câmeras. E foi essa a minha reação. E eu ainda passei alguns 2 dias, 3, tipo, eu não quero fazer, eu quero ver outros médicos, mas não fui atrás de opinião médica. E eu falei pro Marcelo, eu ainda não tô decidida, só que ele já tinha dito pro médico que a gente ia fazer. Ele já disse. No dia seguinte, ele já mandou mensagem pro médico, olha, a gente vai fazer. Sendo que eu mesma não tinha decidido, mas ele já tinha decidido por mim. Então o médico deu entrada com toda a papelada. E aí, mais ou menos uns 4, 5 dias depois, foi que eu disse pra ele, tá, vamos fazer. E aí ele perguntou, onde é que você quer fazer? Sendo que o médico já tava do lado encaminhando. Aí eu disse, eu quero fazer aqui. A gente cogitou ir para outro estado, procurar outros médicos, mas eu queria me recuperar, queria passar por todo esse processo perto da minha família. Então eu escolhi ficar aqui. E foi isso. Aí depois ele me contou que ele já tinha solicitado tudo, que o médico já tinha dado entrada. No caso, com o aval dele, né? Porque era ele que estava em contato com o médico. Depois eu disse, não, agora eu vou falar diretamente com o médico. E entre a data que a gente fez o procedimento, que não foi no final de fevereiro, lembrei, foi mais ou menos no início, até a data da cirurgia, eu operei no dia 24 de março. E sabe o que é mais louco? Eu nasci no dia 24 de setembro. Então eu nasci no dia 24 de setembro e renasci no dia 24 de março. Entre o dia do diagnóstico de que aquilo era perigoso até o dia da cirurgia foram 50 dias mais ou menos. Porque o plano liberou, demorou quase 35, 40 dias para liberar. E eu esperei só mais uns 5 dias e já foi feita logo a cirurgia. Eu não queria esperar muito. Nesse meio tempo, nesses 45 dias mais ou menos, gente, eu tive momentos de bênção e de terror. Eu tive momentos de loucura e de insanidade mental, assim, de surtar. E tive momentos, assim, de viver energeticamente com uma energia, com vontade de viver como eu nunca tinha vivido da minha vida. Há muito tempo, na verdade, eu não vivia, eu não passava. Foi muito louco. A sensação de você ter um diagnóstico de dizer assim, ei, você pode morrer a qualquer momento, linda. Sabia? E aí, o que você vai fazer da sua vida? Então, isso bateu muito forte em mim. E o que acontece? Mais ou menos uns 15 dias depois do diagnóstico, eu entrei nessa vibe de querer viver, de querer fazer tudo, de muito intensa e colocar pra fora algo em mim que estava adormecido há muito tempo. Então, eu comecei a ficar muito energética. E até um determinado final de semana que depois eu entendi que tudo aquilo era emocional, nada daquilo era necessariamente, sei lá, era tudo emocional. Teve um final de semana que a gente teve um casamento de manhã, o casamento foi de manhã, então nesse dia, não me orgulho disso, tá? Mas nesse dia eu bebi de 12 horas da manhã a 12 horas da noite. Eu não sou uma pessoa que consome bebida alcoólica com frequência, eu bebo, sei lá, a cada 15 dias, meia garrafa de vinho, só. Só que nesse dia eu fiquei louca, transtornada. Eu fui pra esse casamento, comecei a beber meio-dia. Do casamento, 7 horas da noite, eu fui pra despedida de solteiro de uma das minhas melhores amigas e fiquei lá até 1 hora da manhã, bebendo sem parar. Eu bebi 12 horas seguidas. E no dia seguinte eu tive uma ressaca, mas uma ressaca que parece que toda aquela energia, assim, do mesmo tanto que ela veio, ela foi embora. No dia seguinte, no domingo. E não só ela veio tanto e foi embora, e veio a ressaca física, mas veio uma ressaca moral. E uma ressaca de, tipo assim, eu tô sem energia agora. O
que eu faço? E isso se estendeu pela segunda, pela semana toda seguinte. Eu comecei, toda aquela energia que eu tava, eu comecei a ficar muito mal, muito rápido. A me sentir mal muito rápido. A ver a vida, ver as coisas de uma forma que eu já não via há muito tempo, que eu não passava há muito tempo. Eu tive um episódio de uma pseudo-crise de ansiedade, de medo de morrer. Foram momentos bem desafiadores. E comecei a fazer tratamento para ansiedade. Eu não estava conseguindo lidar com tudo aquilo. Buscar a tirar isso para fora, a falar coisas, inclusive, pro meu marido que eu não tinha falado até então. Né? O que eu tô dizendo para vocês, hoje eu tô com tudo isso muito bem resolvido, mas quando eu tava passando, eu não tava com tudo isso bem resolvido. Então, uma das coisas que eu acabei me abrindo para ele, que eu estava, inclusive, negando para mim, era o medo de morrer. Era pensar nessa possibilidade. Então, eu comecei a buscar estratégias de passar por todo aquele sentimento, de passar por tudo aquilo que eu estava passando, sem botar tudo pra fora e passar por tudo aquilo. Então, assim, eu tive que fazer algumas coisas muito doloridas, mas que foram muito importantes nesse processo pra me tirar desse lugar que eu tava, sabe? De medo, de angústia, de sofrimento, de incerteza, de olhar pras minhas filhas e eu começava a pensar, gente, que eu dizia assim, gente, eu não sei se eu vou ver minhas filhas se formarem, eu não sei se eu vou ver minhas filhas, eu não sei se eu vou ver a festa de ABC da Catarina. Comecei eu a passar esses tipos de pensamento pela cabeça e um medo muito grande e uma certeza de, cara, eu quero viver. Eu não quero morrer. Eu quero viver, eu tô com medo, eu não quero morrer, eu quero ficar aqui. Eu quero ver o crescimento das minhas filhas, eu quero viver, eu quero viajar, eu quero conhecer o mundo, eu quero realizar os meus sonhos, eu quero fazer tudo aquilo que eu nunca fiz. Ou a vida inteira que eu ainda tenho pra viver. Não pode acabar agora. Então, eu passei por toda essa aflição. E eu acredito que esse ponto dessa festa, que eu fiquei muito louca, foi o ponto de virada física para que o emocional viesse à tona, para que eu pudesse começar a lidar com essas coisas que eu tava empurrando, fingindo que não existiam. Pô, eu tava vivendo tudo normal, foi uma dor de cabecinha, nada, que não tem nem nada a ver com aneurisma, eu vou já contar essa parte. Então eu comecei a fazer coisas para me ajudar a passar por tudo aquilo. E uma das coisas que acho que foi uma das coisas mais loucas que eu já fiz na minha vida, mas que foi muito importante para eu passar por aquele momento, foi escrever uma carta de despedida. Eu escrevi uma longa carta de despedida para Marcelo, para minha mãe, para as pessoas que eu mais amo, e citando o nome de outras pessoas também, que eu amo muito, dizendo coisas que eu queria ter coragem de dizer e não tinha, dizendo o que eu espero deles, o que eu espero da minha ausência, né, e deixando meus desejos fúnebres. Muito louco? Talvez, mas hoje eu entendo que tem certas coisas que a gente não explica. E às vezes a nossa alma, ela precisa de um consolo emocional. Então fazer essa carta de despedida, sabendo que a minha intenção era que ela nunca fosse lida, me tranquilizou muito, me deixou bem. Porque é como se eu dissesse assim, certo, eu posso até ir embora, mas a minha alma vai estar materializada aqui nesse papel, com os meus desejos e como se fosse de uma forma de eu representar, através daquelas palavras, o amor que eu tenho pela minha família, pelas pessoas que eu ia deixar aqui e que, graças a Deus, não deixei! Yeah! E depois de todo esse processo, a gente começou a caminhar rumo à cirurgia. Foi decidido então que eu iria fazer a cirurgia. Começou o processo de espera da autorização do plano para a cirurgia. Pessoal, a continuação dessa história sobre esse aneurisma vai ficar na parte 2. Esse vídeo ficou bastante longo, então na parte 2 eu vou contar para vocês do ponto de vista da fé espiritual, por que essa minha história é um grande testemunho de vida e testemunho da existência de Deus e de uma força superior que nos guia. Então, assim que a segunda parte sair, eu vou deixar aqui no cardzinho disponível para você assistir, tá bom? Não esquece de curtir esse vídeo e eu te espero na segunda parte. Tchau!